Senhor, Realmente. senhor. Ok, então nós Ele vamos continuar cortou a letra Shin. E justo a gente está falando de um tema que tem a ver com a letra Shin, que é a paz. Shalom. Shalom. Sobre Shalom. Shalom é a letra da paz. A gente viu na aula passada um conceito, eu falei que ia voltar, então a gente vai voltar um pouquinho nesse parágrafo para poder dar continuidade a esse tema, que aqui tem uma área bonita, também curiosa, tem que explorar ela mais, como tudo que a gente estuda, precisa ter um tempinho a mais para poder estudar isso mais a fundo, mas vamos ver do jeito que ele está passando, que ele passa o seguinte. Vamos lá. Shin, então, é a letra da paz, é a letra de Shalom e também de Shleimut. Em hebraico, Shalem significa íntegro, algo inteiro. Então, são duas palavras que se escrevem com a letra Shin. Shalom é paz e Shleimut que é integridade. Nós falamos que a letra Shin ela tem 3 dentes, né? Como se fosse 3 dentes, são 3 Vav, que a gente diz, né? Como se fosse a 3 letra Vav. E o 3, a gente havia dito que mostra uma certa força, lembra que a gente explorou isso bastante num versículo que está escrito que aquele fio, que ele é trançado de 3 fios, então não facilmente ele vai romper, que isso mostra uma certa força. Então quando você tem 3, então significa que aquilo vai triturar bem. Uma coisa você triturar com 1, com 2, agora com 3, então ele mostra como uma coisa bem forte. Então, ele traz que esse é o poder da quebra que eleva, que traz a paz. E a gente estava explorando isso, quer dizer quebrar que traz paz. Normalmente quebrar seria o contrário da integridade. Eles falam que integridade é algo inteiro. Então, de repente, você está falando que tem que quebrar para poder chegar à paz. O que quer dizer quebrar para chegar à paz? Então, a gente havia dito isso na aula passada, só estou recapitulando, que para um casal eles viverem bem, é de extrema necessidade que cada um ceda. E ceder mostra uma certa quebra da tua visão, da tua integridade. Você vê X, o outro vê Y, é totalmente diferente a visão do outro. E para que reine a paz, então precisa se quebrar aqui. Ceder entende-se aqui com uma certa quebra, né? E quem causa isso, então seria o terceiro. Então lembra que a gente falou o seguinte, a gente falou sobre esse conceito, a gente só estou voltando para poder explorar ele bem. A gente diz que a paz acontece quando tem 2 pessoas que são opostas, quando tem um terceiro que está acima deles, que ambos reverenciam. E a gente falou que assim acontece lá em cima nas alturas, que tem briga entre os anjos Michael e Gabriel, quer dizer, briga, cada um tem uma certa característica, enquanto Michael é água e Gabriel é fogo. Então eles não se dão bem, mas quando eles estão diante de Deus, você Shalom Bimramav, essa é uma famosa musiquinha. Deus ele faz paz nas lá alturas. nas alturas. E realmente a gente faz assim com a cabeça para os 3 lados, porque como Shin, como a letra Shin, porque a gente fala você Shalom Bimramav, a gente faz como Shin, a gente faz com a cabeça para cá, para lá e para cá. Porque para poder fazer a paz entre dois opostos, precisa ter um do meio. O do meio é aquele que vai apaziguar. Vai falar, calma aí, não é bem? Na verdade é a pessoa que media, ou a pessoa que causa paz entre 2 pessoas, ele é o mediador. Então, sabe o que ele faz? Qual a prioridade dele, que era a prioridade de Aaron? Aí fala, olha, isso está falando do outro não é bem assim, isso está falando do outro não é bem assim, quebra aqui, quebra ali, está tudo bom, tudo bonito. É isso que ele faz. Certo? Ele te mostra que você não é também o dono da verdade, você também não é o dono da verdade. Vamos chegar num bom senso? Isso significa mediar. Isso é uma das coisas mais curiosas que tem quando a gente chega e fala sobre a paz, principalmente esse tipo de paz que a gente está falando aqui, chegar num bom senso, tá? Que ser mediador igual a Aharon, ele carregava que o Ohev Shalom Verodev Shalom, escreve a Ética dos Pais no capítulo 1, seja aluno de Arão. Arão é irmão de Moshe, pois ele buscava a paz, ele ia atrás da paz, e o Talmud, quer dizer, os comentaristas falam, como é que Aharon ele fazia? Qual que era o caminho de Aharon? E falam aos sábios uma coisa muito bonita. Ele vinha, ele sabia que tinha 2 pessoas que estavam brigando. Quando ele encontrava o primeiro na rua, ele falou, você sabe que eu escutei que o outro estava arrependido, que ele brigou com você? Se ele pudesse, ele ia ficar amigo de você. Você não tem noção como ele está arrependido. Ele corria para o outro antes do outro se encontrar. Ele falava a mesma coisa, você não sabe o que eu escutei na praça, não tem noção. O cara está tão chateado, etc., porque ele queria resolver, sabe, ficou essa
coisa tão chata, quando os dois se encontravam, eles já quebrados, os dois. Falei, pô, o cara está arrependido, eu também estou arrependido. Essa estratégia fantástica de Aharon que ele fazia, que ele chegava então ao que a gente chama assim no bom senso, e eles voltavam em amigos, e Deus fala, busque esse caminho de Aharon. Então, esse caminho vai conciliação, tá certo? Que é o caminho que Aharon fazia. Como que isso vai de acordo com a verdade? Você concorda que todo e qualquer acordo que você faz é a maior mentira que existe? E se a Torá é verdade, por que a Torá permite acordo? Deixa eu ser melhor, deixa eu explicar melhor. Você tem duas pessoas, e eu estou indo para um julgamento. Aí, por que acordo presta? O acordo significa eu não concordo 100%. Eu, na verdade, não queria pagar nada, porque eu acho que eu estou 100% com o meu direito. O outro fala que ele está 100% com o direito dele. Uma coisa é certa, acordo é a grande mentira. A coisa não está funcionando aqui. Se é ou não é, se existe uma verdade, é que todo acordo é falso. Sai do princípio que um acordo é falso. É verdade. Mas vale o mau acordo. É verdade ou é acordo? Mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Então. Mas Isso ainda aqui não é. Você não é o está nosso- convicto daquilo. Como que a gente vê? E na verdade eu não acordo. A verdade de cada um. Então, a verdade é o seguinte, a verdade de cada um não é um acordo. Cada um, eu não quero pagar nada e o outro quer que... Mas o acordo leva à paz. E eu, Ó, Então, leva a shalom. O acordo leva à paz. Como é que o acordo pode levar à paz se o acordo não é uma verdade? Não, às vezes leva à paz, porque você sabe, se vamos se respeitar, antes a gente não se olhava. Agora, pelo menos, eu não quero mais nada com ele, tá bom, mas pelo menos eu não quero matar ele, não quero... Pelo menos a gente se acertou e acabou. Não fiquei tão satisfeito, ele também Mas não no ficou. acordo sempre um sai prejudicado. Né? Sempre. Mas Então, tem um não é ditado que igual. fala, né? O que você prefere? Ter razão ou ficar em paz? Existe esse ditado. Isso, principalmente os jovens falam no Eles casamento, falam muito eles isso. falam muito Tem bem razão isso no ou ficar em casamento, paz? já viu? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? É. É melhor ser feliz, faz o que a mulher quer, porque ter razão. Exatamente. É isso. Na vida você Aqui quer. é poder, aqui é razão. Esse é o que mais falam É os o que mais jovens, fala. não é? É verdade. Mas como é que funciona isso? Então, a grande verdade... Eu não sei se essas palavras me pegam, porque a gente está brincando com elas aqui, mas é complicado, porque nós estamos falando que a paz surge do caminho do meio. E lembra que caminho do meio é o caminho da verdade. Então, isso que a gente vai explorar aqui nesses parágrafos, que é meio complexo, mas eu não quero que vocês peguem muito nessa... Porque a ideia está sendo jogada aqui, a ideia é a seguinte... Quando nós saímos do Egito, a Torá descreve que houve dois personagens que envolveram a saída do Egito. E isso é muito estranho, talvez a gente já tenha falado isso no passado. Mas a Torá fala o seguinte, Moshe e Aaron, Moshe e Aaron, ele é Aaron, o Moshe. A Torá fala diversas vezes, olha, Moisés e Aaron, Moisés e Aaron, Moisés e Aaron. A gente sabe que um rei não divide a coroa com o outro. Então a pergunta clássica que se faz primeiramente é, por que a Torá fala que Moisés e Aaron, Aaron e Moisés? Deus mandou para Moisés lá redimir o povo de Israel, mas Moisés fala de jeito nenhum, tem Aaron que já estava lá, eu não vou passar por cima do meu irmão mais velho. Aaron era o irmão mais velho. Mas a Torá fala não, faz questão de dizer que o povo de Israel saiu do Egito com Moisés e Aaron. Então uma das razões bonitas disso é porque Deus queria mostrar que para sair do Egito, vocês têm que retificar a falha que levou vocês para o Egito. Qual foi a falha que levou a gente para o Egito? Foi exatamente a briga entre irmãos. Eles venderam o irmão, venderam Yosef. Então, para poder sair do Egito, tem Moisés e Aaron, Aaron e Moisés, um é uma coisa só, eles são uma coisa só. Mostrando que a união, ela vai garantir que vocês não vão entrar mais em diáspora. Quando há disputa e quando não tem paz entre os irmãos, é um perigo para o povo de Israel. Então, a razão da diáspora é o ódio gratuito e a razão da redenção é quando existe união. Por isso, quando vai chegar agora a festa de Shavuot, que a gente vai, se Deus quiser, no domingo, festejar, lá está escrito que o povo de Israel se uniu totalmente na montanha. Quer dizer, a união traz a revelação do divino. Somente quando há a união de todos. Como está descrito lá, então acampou o povo de Israel no singular,
no Monte Sinai, estavam todos unidos, aí vem a revelação do divino. Aí a grande revelação. Mas quando há intrigas e quando há brigas entre irmãos, e Deus os livra, isso afasta a presença divina. Então a Torá fala sobre Moisés e Arão. Só que nossos sábios falam uma coisa mais bonitinha, assim, no Picavalá, conforme uma parte mais mística, que existia uma diferença gigantesca entre esses dois personagens chamados Aharon e Moshe. O Aharon, ele era o símbolo do Kohen. Ele foi designado para tal tarefa de ser o sumo sacerdote, e ele e seus descendentes viraram Kohanim, enquanto Moshe, ele era o líder do povo de Israel, tá certo? E ele ensinou a Torá para o povo de Israel. Qual a diferença que tem entre eles quando a gente vê nas Sefirot? Quando a gente vê na parte mais mística, nas emoções que Deus criou, nas Sefirot. Então, quando a gente vê nas Sefirot, a gente vai explorar um pouquinho sobre as Sefirot, por isso que é um tema assim curioso que tem que ver um pouquinho mais profundo quando a gente entra aqui. Não esse conceito que a gente vai falar aqui, tem muitas opiniões sobre isso, então não é isso que eu ainda não... Estamos estudando, mas precisando aprimorar um pouco mais para ter garantia naquilo que a gente fala com precisão, porque a gente não... por conta das opiniões existentes sobre o assunto. Mas quando a gente fala sobre a Sefirot, tem uma diferença muito grande entre Aharon e entre Moshe. Moshe é chamado o homem da verdade. Por que Moshe é chamado homem da verdade? Porque assim a gente fala, Moshe emet, vetorato emet. Moshe é verdade e a Torá é verdade. E Moshe ensinou para nós a Torá. Zichru Torat Moshe Avdi, lembrem a Torá de Moshe, o meu servo. A Torá é chamada a lei de Moisés, é chamada Torat Moshe, é chamada a Torá de Moshe. E não existe mais verdade absoluta do que a nossa sagrada Torá. A Torá é a pura verdade. Então, se existe algo que é verdade absoluta, isso é chamado Torá. Torá temet, Zotá Torá, Torá temet. Tem pessoas que cantam isso quando levantam a Torá, Zotá Torá, Torá temet. Que essa Torá, a Torá da verdade, porque a Torá representa a verdade absoluta. E Moshe, portanto, ele é chamado Moshe Emet Vetorato Emet. Moshe é verdade e a Torá de Moshe é verdade. Pronto. Ou como nossos sábios falam, que Emet é o que? O carimbo de Deus. O carimbo de Deus é da verdade. Verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta mais do que Deus? E que a Torá, se não é a sabedoria do divino. A sabedoria do divino é a verdade absoluta. Não estamos aqui com teoria, com hipóteses, não. Falar a verdade absoluta. A Torá é verdade e Moshe é sinônimo de verdade. Portanto, qual que é o caminho da verdade a gente está falando? O caminho da verdade é o caminho do meio. Tá certo? O caminho do meio, assim o Rambam ele fala em Ilchot Deot, lá quando o Rambam ele fala dos comportamentos que a pessoa ela tem que ter, então o Rambam fala, a gente não pode ser nem muito para a direita nem muito para a esquerda, você tem que ser o caminho Yashar, tem que tomar o caminho do meio, tem que ser o caminho correto. A pessoa ela precisa andar no caminho do centro, que esse é o caminho correto. Eu não vou voltar. Acho que a gente fala sobre... Minha mente está desnorteando, mas não vamos voltar. Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. A cabeça precisa estar no meio. Talvez a gente fale depois que eu vou continuar, depois a gente fala sobre isso. Acho que já fomos passar, mas é minha... O Aharon, por outro lado, vamos chegar no Aharon, talvez a gente volte, se me permitir. É uma passagem do Arizal, o Arizal ele fala uma coisa interessante, me veio na cabeça. Pode tomar, pode. Gente, vamos falar primeiro. Então vamos falar primeiro Aharon e depois a gente volta. Aharon, quem era Aharon? Aharon, ele era Chesed, era o caminho, ele é Kohen, Kohen é Chesed, é bondade. Então, quer dizer, veja, Moshe, caminho do meio, que é o caminho então chamado Tiferet. Tiferet é o caminho do meio, que é a beleza, que é o caminho do meio. Quando a gente fala das virtudes, você tem Chesed, Gvurá, Tiferet. Tiferet é o centrão mesmo, é o centro. Então, quando você fala nas três primeiras virtudes, bondade, severidade e beleza, então é igual falar os três patriarcas, Avraham, Isaac e Yaakov. E Yaakov é Emet. Titem Emet le Yaakov. A gente fala isso na reza de manhã. Chesed le Avraham. Avraham é Chesed. Mas o Yaakov, o terceiro dos patriarcas, é chamado Emet. Tá certo? Também a gente chama a Torá
Igual a gente disse que é a Torá de Moshe, a gente também fala que a Torá é de Yaakov. Como que a gente fala que a Torá é de Yaakov? A gente fala, a primeira frase que a gente ensina uma criança judaica é Torá Tzivá lá no Moshe. Torá nos ordenou Moshe. Morashá Kehilat Yaakov. Você fala Yaakov no primeiro versículo. Que a Torá que nos ordenou Moshe era uma herança para a comunidade de quem? De Yaakov. E Yaakov é o patriarca do meio. Yaakov é Emet. É o caminho da verdade. Você viu que de Yaakov não saiu nenhum filho que saiu do caminho. Porque ele não tinha desvio. Abraão tinha desvio para Chesed, saiu dele Ismael, saiu dele Ismael. Yitzhak tinha desvio para Gvurá, para severidade, saiu dele Esaú, que era irmão de Yaakov. Yaakov, caminho do meio, verdade. Yaakov, antes de morrer, conhecido, ele disse, Shema Israel, né? Ele perguntou para os filhos, vocês estão comigo, meu filho? Vocês têm um Deus igual ao meu Deus? Aí então os filhos de Yaakov falaram pela primeira vez na história, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quem falou foram os filhos de Yaakov, falou para Yaakov, escute Israel. Israel era um dos nomes de Yaakov. Escute Israel, Deus, nosso Deus é um, ninguém tem outro Deus aqui. Estamos contigo. Imediatamente ele falou, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam, ele falou em voz baixa, Baruch Shem Kevod Malchuto. Isso não está escrito na Torá, Baruch Shem Kevod Malchuto. No versículo não está escrito, Yaakov ele falou. Mas quer dizer, Yaakov, eu quero mostrar que Yaakov é o caminho da verdade. Ok. Então, Moshe é o caminho do Tiferet, que é o caminho do meio, que é o caminho da verdade, é o caminho de Yaakov. Aharon é o que? Ele é um Kohen. Se ele é um Kohen, a Torá fala que o Kohen é um homem da bondade. Ish Chesed. Kohen é um homem da bondade. Ele procura abençoar o povo de Israel, ele que purifica o povo de Israel, precisa ser a determinação do Kohen. Kohen é chamado Ish Chesed. Ele é o homem da bondade, então esse era Aharon. Aharon ele era bondade. Enquanto Moshe Rabbeinu ele representava a verdade absoluta, Aharon, a Kohen, representava vaselina. Quer dizer, vaselina, ele estava nos acordos. Para ele entrar em acordo, vamos fazer acordo, ele era chamado homem da paz. Quer dizer, homem da paz, porque ele chamava homem da paz, porque ele procurava fazer a paz entre as pessoas, mediar. Porque ele procurava mediar. Então, vendo os sábios falam o seguinte. Quando Moshe Rabbeinu morreu, consta, e chorou o povo de Israel por 30 dias. Quando Aaron morreu, está escrito, e chorou todo o povo de Israel. Puxa. Quando morre Moshe, o líder máximo, que tirou a gente do Egito, nos carregou 40 anos no deserto, preparou o terreno para entrar na Terra Santa, ele morre, chorou o povo de Israel. Não está escrito todo. Quando morre Aaron, está escrito que morreu, chorou todo o povo de Israel. Não é? Por que ir para Aaron todo e aqui não? Porque simplesmente a verdade dói, cara. É terrível. Você tem que ser verdadeiro. Quando você é verdadeiro, saiba que você vai ter inimigos. Não tem como não. Todo líder que é verdadeiro absoluto tem oposição. Pode ser Rebbe de Lubavitch também. Tem oposição. Incomoda. Rebbe tinha oposição. Por quê? Porque lá quando dentro, você... Dentro lá do... O povo judeu não era todo mundo que gostava. Assim que é, todo líder verdadeiro tem oposição. Por quê? Ele tem que ser verdadeiro. Ele é Moshe Rabbeinu. Todo Moshe Rabbeinu tem a sua oposição. É verdade. Moshe é verdade e a verdade dói. E se a verdade dói, eu vou ficar chateado com você pro resto da vida que você me julgou assim. Eu falei, olha, você pode ficar julgado com o que você quiser. Esta é a verdade, eu não posso fugir dela. Ponto, e acabou. E o bonzinho, eu não vou que discutir. foi bom, fica mais... E o cara que vaselina lá, que fez o acordo, que não é nem lá, ele sai bonito na fita. Ele sai bonito e todo mundo gosta dele, porque ele é vaselina, ele gosta de Shalom. Deus fala. Deus fala. Olha para vocês imaginarem o poder do Shalom. Deus fala, minta, entre aspas. Não faça, não pratique a verdade em prol que haja a paz entre vocês. Paz está acima de tudo. Por que eu usei o verbo mentir? Existem momentos que é permitido, inclusive, então a pessoa alterar ou até mesmo camuflar uma certa verdade que poderia causar um... Oi? Olha na Coimbra, cara. Deu exemplo agora há pouco. O que tem? Ele mentia para os dois para poder... Sim. Quer dizer, ele criava uma certa situação para que pudesse voltar a reinar a paz entre eles. Sabe o que Deus fala? Ok? Eu estou pronto. Mas uma pessoa que é verdadeira, que está conectada com a consciência de Deus, é impossível ele estar assim. Ele não pode ser assim. O verdadeiro líder, ele tem que ser chato quando precisa.
ele tem que ser verdadeiro. Então não tem desconto. Onde está o tribunal rabínico, em Ó, todo caso? Então, o tribunal rabínico começa oficialmente, ou deveria começar assim, com Pshará. A primeira coisa que o rabino vai oferecer para as pessoas que vêm é: vamos fazer um acordo. Pshará é um acordo, que era o caminho de Aaron. Vamos tentar acordar quem de vocês? Você está falando X, deixa eu chegar a esse número, não tá bom para você? O outro fala: ah, não, você tem direito a falar, retrucar. Falou: quem sabe, vamos fazer assim, tá tudo bem. Os rabinos tentam. Se dá certo, discussão. Se não dá certo, falou: não, eu quero dentro, eu quero saber o que a lei manda. Aí eles vão julgar realmente o que tem que ser. Pode ser que você vai perder tudo. E aí eles vão ter que ser corretos, pegando todas as ideias, todas as provas e chegar a um veredito. Veredito é lei. Então eles vão ter que ser verdadeiros naquilo que já não é mais acordo. Vamos ver se você tem direito ou não. Vamos ver se pela lei você tem direito ou não. Eticamente, sim. Vamos fazer um acordo. Olha, acabou. Você fica, tá bom, eu entendo que você saiu prejudicado. Eu vou tapar teu buraco. Tá? Quer saber? Vamos fazer um bem bolado. Ok. Porque se isso ir para a justiça, você sabe que você vai perder. Aquela coisa toda que as pessoas falam. Então vamos fazer. Vamos reinar a paz. Isso que a gente chama de acordo não é a verdade, pessoal. Mas Deus diz: Gadol Shalom. Grande é a paz. Grande é a paz, por quê? Porque ela traz a união. É verdade. Talvez não une tão perfeitamente como a gente esperava. Eu concordo quando você diz que o acordo, nem sempre a gente fica lá, de abraço, etc. Tá bom. Mas, com certeza, diminui bastante A tensão entre as partes. A tensão entre as partes, sabe? Aquilo você tira da tua cabeça, você vai dormir mais tranquilo, você não fica... Porque se tentou de alguma maneira, não. Isto era Aharon. Aharon, ele estava tirando do caminho do meio, tá certo? Mas, quer dizer, veja, mas ele queria o quê? Ele queria criar a paz. O que a gente falou em nome do Anísio, que eu tinha lembrado anteriormente, tem um voto do Rebbe Likotsky, de novo, um grande tzadik, Rebbe Likotsky. Agora isso é racídico, tá? Até agora a gente estava falando preto no branco, caminho do meio, caminho certo, né? Certo? Como o Rambam ele fala na Alahá, como a gente falou. Agora tem uma visão mais racídica que diz o seguinte, diz o Rebbe Likotsky que falou o seguinte: quem anda no caminho do meio é um animal. É um animal. Seres humanos andam pelos lados. O que ele quis dizer? A gente anda na rua, na calçada, ninguém anda no meio. Quem anda no meio, na época era carroça, não tinha carro. Então eram os animais. Ele falou: quem anda no caminho do meio são os cavalos. Cavalos andam no meio. A gente não tem que andar no meio, a gente tem que ter um lado. Pode ficar em cima do muro. O que ele quis dizer? Exatamente. O que ele quis dizer? Que sabe a profundidade das palavras dele. Viu, Luiz? O que ele quer dizer é o seguinte: quando você está aqui, ele é bom desse lado, tá bom, ele é desse lado. Não fica andando onde você está? Qual é a tua, irmão? Você é X ou você é Y? Não fica assim, não deixa a gente não saber o que você é. Será que ele é? Tem que definir na vida. Ou pra cá, ou pra lá. A pessoa posicionamento. Então, racidicamente estamos falando agora. Racidicamente ele diz o seguinte: seres humanos andam com um lado na vida. Se você é um cavalo que não sabe, ele anda no meio. Cavalo não sabe. Então, quem anda no meio é animal. Isso que ele está querendo dizer. Um cara que não é uma média. Ele não é gente, porque se ele fosse gente, ele teria uma opinião. Ele teria uma opinião para a direita ou para a esquerda, mas não fica aqui no meio. Até quando você vai ficar, como diz o profeta, Eliyahu ad matai atem poschim al shnei haseifim, ou seja, até quando você vai ficar nos dois fios? Tem que ter um fio só, Se cai você de tem que um pegar lado, um cai do caminho. outro. Não existe meio querer, meio gostar. Você vai ter que escolher um lado, o meio. Mas tem gente que não escolhe, né? Fica a vida toda em cima do muro. Então, aonde ele vê isso? Qual que é a prova disso? Conforme o Arizal, agora estou falando que o Arizal ele fala onde a gente vê isso? A gente vê entre dois grandes personagens, dois irmãos.
Isso aqui é bom, esse gordo é muito... Acho que eu tinha ouvido. Então talvez você vai lembrar se a gente lê agora. Então ele falou o seguinte, onde a gente vê isso? Entre dois irmãos. Existiam dois irmãos, um chamava Avraham e outro chamava Haran. Avraham e Haran, eles eram irmãos. Quando Avraham, ele foi testado porque ele começou a falar sobre o monoteísmo. E tinha um rei chamado Nimrod. E o rei Nimrod ficou muito atordoado com esse homem que está vindo com uma nova religião. O pai de Abrão era idólatra. Ele tinha uma fábrica de ídolos. E todos praticavam idolatria naquela época. Ok? E de repente vem um Meshig, né? Desculpa a expressão sobre Avraham, mas ele era o único na sua época. E o Rambam fala que ele começou com 3 anos, e depois com 40 anos, etc. Como o Rambam ele fala, como ele chegou à conclusão sozinho que Yesh Balabait Lebir Azul, que tem alguém que comanda esse mundo inteiro. E esse era Avraham. E Avraham chegou à conclusão que existia um Deus. E começou a propagar monoteísmo lá em Ur-Kasdim, lá onde ele morava, onde o Nimrod tomava conta. E Nimrod falou, prende esse homem, vamos queimar ele em praça pública. Quando foram a queimar Avraham, perguntaram para o Haran, e você, voz alto, o que você acredita? Você acredita no teu irmão ou você acredita na gente? Ele falou, eu vou ver. Se o meu irmão sair vivo da fogueira, Eu acredito nele. eu não acredito nele. Se ele não sair vivo na fogueira, eu não acredito nele. Jogaram realmente Abraham na fogueira, ele saiu vivo. Aconteceu um milagre, Abraham saiu vivo. Aí falaram no Haran, ele falou, acredito no meu irmão. Jogaram o Haran morreu. Obviamente Haran não era igual a Abraham. Abraham foi etc. Assim consta Então, qual que era o pecado aqui de Haran que a gente está falando? O pecado de Haran foi que ele estava lá no meio. Não tinha que ter um meio. Você tem que falar, eu sou meu irmão. Pronto. Se você toma um caminho, então pronto. Agora, se você fica no caminho do meio, isso aqui não é correto. Não pode. A gente tem que o quê? Ter uma certa tendência. Tá certo? Posição. Por isso vem, os nossos sábios falam, por isso vem os nossos sábios e falam, o Arizal vem e fala, que a gente vê isso de uma maneira clara no nome desse personagem. Isso é uma coisa muito louca. O nome dele se chamava Haran, ok? Haran se escreve assim. Então, a letra Rei vale 5. A letra Reish vale 200. A letra Nun vale 50. Então, olha o que o Arizal fala. O problema de Haran é que ele estava no meio, no caminho, que a gente falou que é o caminho dos animais, ele não estava claro na sua posição. Por isso, as letras que compunham o nome dele são todas as letras intermediárias do alfabeto. Olha. No alfabeto nós temos unidades, dezenas e centenas. Certo? As unidades vai de 1 a 10. Qual que é a letra do meio? 5. Olha. As centenas vai de 10 a 100. Qual que é a letra do meio? 50. Já as centenas vai de 100, 200, 300, 400. É a última letra aqui, 400 que a gente desenhou na lousa. Qual que é a do meio? 200. E no meio... As 3 letras. Não funciona. Você tem que ter um caminho. Vai lá ou para cá, dizem nossos sábios. Vem o Arizal e fala, esse Haran ele morreu por conta que ele era do caminho do meio. Não dá para botar um Yuda aí para mudar o nome dele? Acontece agora, entendeu? Ele fala, Haran ele morreu por conta disso, tá vendo? Ele era um cara que não sabia para onde ia. A pessoa tem que saber onde ia. Vem o Arizal e fala, ele voltou do Gilgul. Vocês sabem que o Arizal ele falava muito sobre reencarnação, ele falava quem era a reencarnação de quem. Onde voltou Haran? Haran ele voltou do Gilgul em quem? Em quem? Ramundo não dá. Em Aharon. O irmão de Moshe. Por isso o nome Aharon é assim que se escreve, só um Aleph a mais. Eu queria um Lu Yud, te coloquei um Aleph a mais. Aharon se escreve assim, é Haran mais um Aleph. Qual era a diferença de Aaron
Aharon, Hesed, ele tinha o lado da bondade. Qual a diferença de Aharon? Ele não queria criar a paz, ele também queria criar o caminho do meio. A paz é intermediário. Sim, mas tem um diferencial, tem um Aleph aqui. Que é Deus que protege, porque todo o interesse dele de trazer o meio era por conta desse um. Então, quando você tem... Isso é fantástico. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é uma coisa extraordinária que ele fala. Então, ele fala, o Haran voltou porque ele não tinha caminho. Haran tem um caminho. Ele quer trazer a paz. Ele é Chesed. Ele vai trazer atrás porque ele quer trazer a paz para que as pessoas fiquem bem, porque esse é o propósito da criação. Ele tem o Aleph, que é Deus, a divindade dentro do nome dele. Então, ele já sabe direcionar o que o caminho do centro venha com uma certa tendência de isso aqui é... Quem pode, Como é quem pode, se não é o Arizal, para poder falar uma coisa dessa, né? Uma coisa interessante. Já tínhamos falado isso, não? Quando Arão nasceu, Isso é fantástico. tá vendo? Quando Arão nasceu, ele não tinha esse nome. Então, Quem? quando ele não tinha esse nome. Quer dizer, o próprio nome leva a pessoa a ser... Claro. Em outras palavras, está escrito que quando a pessoa ela dá um nome para um filho, os pais são dotados de profecia para dar exatamente o nome que a composição das letras carrega a essência e o poder daquela alma. Que através do poder daquelas letras ele vai poder exercer a sua missão aqui. E pode mudar o nome no percurso da vida da pessoa? Pode mudar, somente a própria pessoa tem essa capacidade de pedir para mudar. Ou, caso ele se encontre num estado totalmente incapacitado de mudar, então se está numa situação muito delicada, aí procura se mudar para, quem sabe, muda o masal, muda a sorte da pessoa. Porque, querendo ou não, em outras palavras, o nome da pessoa com as letras que compõem regra o seu destino. Porque cada letra tem uma força. Regra o seu destino. E é isso que a gente estuda aqui. A gente está vendo as letras do nome, a gente está vendo um potencial que vocês têm. E óbvio que o livre-arbítrio vai ser você tomar o lado correto, o lado negativo ou o lado positivo. Porque a energia você tem. Entendeu? Não é que a gente precisa encanar com essas coisas, entendeu? Não precisa ficar, e agora, meu Dalet, meu nome dele, não é isso. Não era pra Mas tem que saber que funciona assim. Né? Se a gente acredita que Deus ele criou o mundo com a fala, e Deus ele criou o mundo com palavras, então as letras carregam energia e elas emanam, tá certo? Aqui na Terra. E na verdade, como a gente estava falando no Shabbat de manhã, entendeu? Cada letra representa um planeta que rege signos, que rege o destino da pessoa. Isso aqui é nosso. Isso aqui está no Talmud, no Tratado do Shabbat. Enfim, como as letras elas estão ligadas no Sefer Yetzirah, está no livro de Avraham Avinu, como que cada letra representa, como as letras duplas, né, que a gente chama de Beret Kaporet, representa um dia da semana, e representa um dos 7 planetas que tem influência sobre o mundo, que por sua vez esses planetas eles tomam conta de 2 meses cada um, então que são os signos, e tem as letras também dos próprios meses, que aqui que a gente sabe, né? São 3 letras primordiais, isso a gente já viu. 3 letras primordiais que Deus ele criou os 4 elementos, que a gente fala que é o ar, que é o Aleph, Mem, que é a água e terra, e Shin, que é o fogo, a letra de Shin, que é a letra do fogo. Então são 3 letras. Depois Deus ele pega 7 letras e criou os dias da semana, Beget Kaporet, Beit Gimel Dalet, Kaf, Pei, Reish, Taf. Com cada um dessas letras, ele criou um dia da semana. Cada um desses dias da semana está ligado com 7 planetas que tem influência sobre a Terra. Então, assim, nossos sábios eles dizem que você tem Saturno, você tem o Júpiter, você tem o Marte, o Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Então, esses são os 7 planetas nessa ordem de domingo até Shabbat. E depois o que te resta? Você já usou 7 letras mais 3 primordiais, você já usou 10 do alfabeto, que sobraram 12 meses. São 12 meses, cada mês tem uma letra. Então, isso influencia. Isso aqui tudo é o nosso chamado destino. Ok? Destino, tudo bem. Agora, você pode se posicionar acima do destino, que é o que o Talmud fala ou não. Ora sim, ora não. Depende. Como a gente consegue... Vou explicar por quê já. Tem alguma forma da gente conseguir saber individualmente, pelo nosso nome, o nome de cada um, seu destino? Tem alguma maneira de se fazer isso? Veja,
aqui a gente estuda a potência, aqui é uma gota, que ele fala, uma gota no oceano que representa a letra do teu nome. Não é um caminho, por exemplo, que o Rebbe aconselhava a pessoa a ficar fazendo numerologia para dar nome de filho, para poder ver o que vai ser e o que não vai ser. Porque mesmo isso que eu estou falando para vocês, que o Talmud ele afirma no Tratado de Shabbat, no finalzinho, que existe o que é chamado Mazal e destino, tudo etc., ao mesmo tempo tem uma ordem que a gente tem que ir também em Mashiach. Nós temos que ser fiéis com Deus, sabe, confiar que Deus ele vai reger a tua vida e acabou e pronto. E não ficar encanando com essas coisas. Tem um passuque em Irmial, o profeta Irmial, que ele fala o seguinte: eu coloquei as constelações nos céus que regem sobre a terra, mas vocês não devem temer por o judeu, as outras nações devem sim, porque existe o destino total, para eles não tem como alterar. Entendeu? Para nós, existe o conceito de a gente se posicionar acima do destino. Então, que existe, o que eu te diria, como uma resposta mais clássica talvez, para você, eu diria o seguinte: é mais fácil você procurar saber a estrela, o planeta que rege na hora que você nasceu, do dia que você nasceu, porque cada dia tem várias horas, e tem um planeta e cada hora rege um planeta. E lá pegar as características daquele planeta, como o Talmud fala no Shabbat, e te dizer mais ou menos o que é chamado destino judaico. Isso sim, seria mais do que o próprio nome interpretação. Eu acho perigoso, essa é a minha opinião particular, mesmo eu que estudo isso aqui há, sei lá quanto isso aqui estão essas letras, eu nunca parei para poder pensar agora no teu nome, essas letras, esse potencial. Não, porque é cabível de você interpretar coisas negativas e erradas, etc. E quem é a gente para quem? Então eu prefiro aplicar, eu prefiro aplicar também tem uma chama, porque como eu falo, desencana, segue a tua vida, etc. A única coisa que eu confio em Deus. A única coisa que eu só quero que fique aqui dessa ideia que a gente está colocando é, vamos lembrar lá, o Talmud, no final desse tratado de Shabbat, ao mesmo tempo que ele diz que existe o destino, então o Talmud fala que em Mazal Israel, para o povo de Israel não existe o destino, não é que não existe. Existe, mas existem condições que você pode se posicionar, que atos que você faça lhe posiciona acima do próprio destino. Isso está escrito claramente e nos remete de novo a Abraham, como diz o Talmud lá na história. Fala. Então, Rosh Hashanah, não é? Em Rosh Hashanah, Yom Kippur, não tem que... Rosh Hashanah já se decreta tudo que você vai ganhar. Então adianta fazer alguma coisa? O que adianta você rezar? E a gente diz que não. Adianta você fazer. Por quê? Porque a maneira que vai vir pode ser alterada. Aquilo que já foi determinado pode vir difícil, pode vir tranquilo. Isso vai depender dos teus atos cada dia. Quer dizer que você pode sim alterar um certo fluxo de como que vai vir o destino. Mas tem que saber que ora sim e ora não. Tem certas coisas que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Até para você melhorar, você tem que passar por certas coisas que faz parte Sim, de isso você faz parte do aprender, do aprendizado, crescimento. né? Eu lembro que você falou uma vez que sobre o decreto de Deus não se muda. Porque senão, que Deus é esse? Que uma hora é assim, outra hora é assado. Né? Você não vai acreditar num Deus que cada coisa que você faz, ele vai mudar o decreto dele. Lembra? Você colocou isso uma vez? Sim, eu coloquei isso uma vez, apesar de que, então, sempre tem as cláusulas. De uma maneira geral, tem um versículo que diz: a minha vai Elohishanice, eu sou Deus que não altero. Então não adianta você ficar pedindo para ele, etc, lá, para poder mudar as coisas, porque assim ele decretou sobre você. Então você pode anular o decreto, por outro lado está escrito que se você responde amém, Shemerabá com Kavaná, você anula 70 anos de decretos ruins. Quer dizer que tem condições, às vezes, de você sim alterar um decreto. E é uma discussão do Talmud lá, entre dois grandes sábios. E o Talmud fala, por exemplo, a opinião de um sábio que fala: não tem o que alterar. Olha, filhos, vida e sustento, o que Deus decretou, assim vai ser. Ou o Talmud, o Tratado de Nidá, o Talmud fala que antes de nascer uma gota, antes de vir dar a vida a um feto, uma criança, Deus pergunta: ele vai ser rico, vai ser pobre, vai ser alto, vai ser baixo, vai ser gordo, vai ser magro, vai ser forte, vai ser... Deus. Mas tem uma pergunta que o anjo não faz: se ele vai ser tzadik ou rachá, se ele vai ser ruim ou mal. O ruim ou mal depende até o livre-arbítrio. Mas o resto,
Não é o que você pode fazer. Como é que você vai alterar agora? Você nasceu assim, é isso que você nasceu. Então, sabe, a gente tem que aceitar aquilo que Deus ele deu. Então, será que você pode alterar isso ou não? Então, essa questão ampla que tem no Talmud. E às vezes a gente vê um tzadik que prospera, a gente vê um tzadik que sofre. E só falar que o tzadik não sabe rezar? Ele sabe rezar. A Gemara nos conta. A Gemara conta que existem dois grandes sábios em Moed Katan. A Gemara conta em Daf Kafret. A Gemara fala lá em Moed Katan, página 28. A Gemara fala o seguinte: existiam dois grandes sábios, um chamado Rabi Hizda e outro chamado Uraba. E veio o Talmud e conta, sabe o seguinte, sabe, Rabi Hizda e Raba, eles eram tão grandes, que eles, quando pediam chuva, Deus atendia. Agora, só para lembrar vocês que a Gemara em Ta'anit nos conta que chuva é uma das chaves que Deus não deu para ninguém, está na mão dele. Chuva, você pode fazer o que você quiser, mas está na mão de Deus, chuva. Não há muito que você pode fazer. Chuva está na mão de Deus, apenas Deus é. Então, do jeito que eles sabiam pegar essa chave de Deus, eles sabiam pedir que Deus atendia a eles, só para você imaginar. Ou, é conhecido que a Gemara fala sobre esse Iraba, que a gente está falando, o rei de Beitei, esse nome, você sabe, está escrito no Passipum Memegira, sabe dizer isso? Ele nunca parou de falar a Torá na vida, que é um dos pecados que ninguém escapa diariamente. A gente sempre perde tempo com coisas fúteis, às vezes, a gente deixa de estudar a Torá, porque a gente está atrás de nossos prazeres, etc. Isso é considerado um pecado. Rabba nunca parou de falar Torá. Vem o Talmud e fala o seguinte: Rabi Hizda viveu 92 anos. Rabba, 40. Puxa. Rabi Hizda fez 60 casamentos de seus descendentes. Rabba, 60 enterros dos seus descendentes. Rabi Hizda dava a farinha de maior qualidade para os seus animais comerem. De tanta fartura que ele tinha. Rabba dava comida de animal para os filhos e faltava. Agora eu te pergunto. E aí? Cadê? E aí? Dá para mudar? Então o Talmud está querendo dizer, tá vendo? Tem Mas certas ele coisas... falava ou ele praticava? Oi? Ele falava a Torá o tempo inteiro, mas ele praticava a Torá? Fazia boas ações também. Era um tzadik gigantesco. Fazia chover. Imagina, ele era o mestre de Rava e Abai. Abai e Rava eram alunos de Raba. Raba, tem Raba e tem Rava na Gemara. Tem com Aleph e com Rei. Raba, ele era um grande mestre, tá? O primeiro capítulo fala sobre ele. Que ele achava que ele era um Beinoni, ele achava que ele era uma pessoa intermediária. Ele era um tzadik gadol, Passipum Memegira, você nunca parou de falar Torá, ele era um gigante. Em outras palavras, o que a Gemara está querendo dizer, tem coisa que não vai, isso não vai adiantar, amigo. Tem coisa que não vai adiantar. Tem coisa que é isso que você tem que passar, aquilo que vai, etc. Então, ele veio num Gilgul de alguém. Ok. O que a gente sabe? A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte. Né? Está escrito que ele abandonou o caminho por conta dos filhos que ele teve? Não. Ele sabia muito bem também, mas ele continua íntegro com Deus, etc. Ele sabe que está. Tem coisa que pode mudar, tem coisa que não pode mudar na vida. Então, só isso para saber. Conforme essa opinião do Talmud, não dá para mudar. Ok, mas tem outros que opinam, e assim fica a Laha fica como Rabi Yochanan em Shabbat, que diz o seguinte: não, mas não tem, existe o destino, e o destino é esse destino que você nasceu àquela hora, pronto, predominante, ok, como todos têm, mas existem coisas que você sim pode fazer, que pode alterar o teu destino. Você não sabe o que e como, entendeu? Mas são coisas que vale a pena a gente testar. E aí a única coisa que eu falei naquela época, que eu tinha comentado, ou que é importante fechar aqui com essa ideia, que não é que Deus ele muda a opinião quando você faz um ato. Quem muda é você. Você E faz quando mitzvot, você ganha muda, então você automaticamente vai receber de um outro quadradinho. Se você está nesse quadrado, você vai receber desse canal que está aqui. Você subiu para esse quadrado, ou nesse quadrado tem outro canal. Então depende de se você pode subir ou não, e se você vai merecer ou não, porque isso também Deus ele tem que cooperar. Entendeu? Mas quem tem que alterar é a gente. O judaísmo ensina que nós temos que mudar. Quando você muda, tem grandes chances então do fluxo mudar para você. E esses são os atos pequenos que mudam o nosso destino. Ah, eu fiz uma coisa diferente. Ah, então agora eu saio da morte para a vida. Então isso que anula os decretos quando Deus permite que assim aconteça e quando Ele quer. Então isso é uma coisa complexa. Respeitar pai e mãe ao longo da sua vida.
está na Torá. Mas a gente tem que respeitar o pai e mãe para ganhar mais longevidade. Então tem uma parte que você que faz. O Talmud conta a seguinte história. Tem duas mitzvot da Torá que falam que você tem que prolongar a vida. Uma é que quando você pega os ovos, você tem que afastar a mãe dos ovos para poder pegar os filhinhos, os pintinhos. Você não pode pegar na frente, não se faz isso por misericórdia. Então se você faz isso, vai aumentar a tua vida. E outra é respeitar o pai e a mãe. Então, está muito conta que certa vez o pai chegou e falou para o filho, vai lá e pega os ovos lá. Então, ele foi cumprir duas mitzvot. Quando ele foi, ele estava voltando, ele caiu da escada e morreu. Aí estava falando, não dá para entender. O cara foi cumprir As duas mitzvot. as duas mitzvot que a Torá Ela tem vida longa. fala que você vai ter vida longa. De repente, olha só o que acontece com ele. E ao mesmo tempo, o que a Gemara já pode falar? Isso às vezes acontece, né? Cada um tem o seu tempo. O que quer dizer você vai viver vida longa? Será que é esse andar, o outro andar? A gente não entende o que quer dizer. Isso está descrito. Não, isso aqui, assim está descrito. As referências são outras. O que é longa para um, para o outro não é longo também. Você está falando de coisas totalmente... Sim. Teve uma história racídica, não sei se eu contei para vocês essa história. Então tem uma história do filho do Rebbe Maharash. O Rebbe Maharash, ele tinha um filho chamado Rav Avram Sender. Avram Sender. Esse era o nome do filho do Rebbe Maharash, do quarto Rebbe. O quarto Rebbe viveu, foi o Rebbe que menos viveu 48 anos. Ele era doente, ele era muito obeso, enfim, ele acabou falecendo jovem. Mas ele teve um filho chamado Rav Avraham Sender. Por que ele chamava Rav Avraham Sender? Na verdade, esse filho morreu com 8 anos de idade. Deus nos livre. Ele faleceu com 8 anos de idade, mas ele era um gigante, esse garoto. Já desde criança já tinha decorado as Mishnayot, já tinha decorado. Ele era mais velho ou mais novo que o Rashab? Oi? Mais velho ou mais novo que o Não, Rashab? ele era mais velho, porque o Rebbe Rashab, ele era o caçula. Então ele era mais velho. E tinha um outro irmão ainda, o quinto Rebbe. Rebbe. Está falando do quarto, está falando do quinto. E o Rebbe Maharash, ele tinha quer dizer, o Rebbe Rashab tinha um irmão também mais velho, além. Quer dizer, esse era o mais velho de todos, chamava Rav Zalman Aharon, que é o segundo. Então esse era o Avraham Sender, era o primeiro filho. E ele era muito ligado ao avô. O avô já tinha falecido, que era o primeiro Rebbe, estamos falando, né? Então teve um belo dia, era o Shabbat, ele se vestiu, todo mundo disse, o que você está vestido? Ele falou, não, o vovô está me chamando. Então ele foi lá e dormiu, morreu. Ele ficou mal, o pai ficou muito mal, porque isso, ele não era Rebbe ainda. O pai dele era Rebbe, o Tzemach Tzedek vivia, o terceiro Rebbe era Rebbe. O Rebbe Maharash, o quarto, ele era jovem ainda, tinha acabado de casar e teve um filho, e esse filho era um grande erudito, e de repente, com 7, 8 anos, ele me falece, ele ficou mal. E ele foi falar para o pai, pai, talvez eu pequei, talvez alguma coisa, me dá um tico, me dá um conserto, porque eu acho que talvez eu falei alguma coisa, porque não sei o que, mas talvez eu falei, por que eu mereci uma coisa dessa, entendeu? Por que um filho desse meu... Aí o Tzemach Tzedek falou o seguinte, meu filho, você não pecou nada. Saiba que esse teu filho, esse meu neto, ele era a reencarnação do primeiro Rebbe. O avô chamou. Que o avô chamou. Que agora ele já cumpriu a missão que o avô chamou. Por que ele era a reencarnação do primeiro Rebbe? Porque o primeiro Rebbe faleceu com 67 anos e meio, fugindo de Napoleão. Ele morreu antes do tempo, 8 anos. Ele precisava ter vivido mais. A alma dele voltou. A alma dele voltou para ter o filho, viveu esses 8 anos. O avô chamou porque ele cumpriu a missão, pode voltar para cá, minha alminha de volta, etc. Imagina. Você vai ver o que a gente entende disso. Tem também um Gewaldige, mas eu vou contar essa história, a versão 33, porque tem várias versões dessa história, mas agora eu li ela de uma maneira mais pura. E essa história quem conta é o Rebbe Rayatz, desculpa que eu estou contando historinhas, mas essa coisa do Gewaldige, mas... Estava faltando. Rayatz é o Rebbe anterior. Boa. O Rebbe Rayatz é o sexto Rebbe, chamado Rebbe anterior, o sogro do nosso Rebbe. Então ele escreveu, o Rebbe anterior, ele contou essa história para um Hassid chamado Rav Avraham Paris. Rav Avraham Paris é o nome dele.
Avraham Paris, o Rebbe contou para ele e falou, estou te contando essa história para você difundi-la, para você contar essa história. Então eu vou contar aquilo que eu lembro dessa história, porque aqui, a história de Baal, uma história do Baal Shem Tov. Já que a gente está chegando em Shavuot é o dia de Yortzeit do Baal Shem Tov, é o Baal Shem Tov. Então assim, em Shavuot, então vale a pena a gente falar sobre o Baal Shem Tov, sobre uma história do Baal Shem Tov. Contou o Rebbe anterior, falou o seguinte, certa vez chegou um casal para o Baal Shem Tov, e eles, estou agora lendo o livro, a última versão que tem, mas acho que essa versão é mais fidedigna, então eu só estou voltando na linguagem do Rebbe anterior. Então, o seguinte, o Rebbe anterior contou que veio um casal, pediu uma brachá para o Baal Shem Tov, que eles não tinham filhos, eles queriam filhos. Que o Baal Shem Tov abençoou eles, que eles vão ter filhos. E eles viviam em Pinsk, a cidade de Pinsk. E eles deram uma brachá, o Baal Shem Tov falou que tudo bem. Quando a criança completou 2 anos de idade, assim está escrito lá, eles trouxeram para o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov dá uma bênção para eles. E o Baal Shem Tov pegou a criança no colo, deu um beijo nele, deu uma bênção. Falou para eles voltarem. Eles voltaram para a cidade, a criança morreu. 2 anos. A criança morreu com 2 anos de idade. Os pais passaram Shiva, vieram imediatamente para o Baal Shem Tov. Eles não estavam entendendo. Que brachá, né? Foi essa, imagina, ganhamos uma brachá e de repente se tirou, ganhamos uma criança e com 2 anos morreu. O Baal Shem Tov falou o seguinte, escuta a história. Existia uma cidade, então a história dentro da história. Você diz o Baal Shem Tov, tem uma cidade onde tinha um rei, e o rei tomava conta de lá, e tinha um problema que o rei não tinha descendentes. E ele foi se aconselhar com seus conselheiros, e ele falou, o que eu faço? Tá tudo bem, eu tenho tudo, mas quem vai seguir o meu trono precisava de um filho. O que vocês acham que eu faço? Então os conselheiros deles falaram o seguinte, Amedron, então o povo de Israel, fala para eles que se eles não rezarem, se o senhor não tiver filhos, se você não ganhar filho em 1 ano, você vai expulsar todos eles do seu território. Falou, mas assim tem coisa? Falou, assim é, tá bom. Então o rei saiu com um decreto, e toda a sinagoga, todos o rabino reuniu todo mundo na sinagoga, eles começaram a rezar, decretaram um jejum, eles estavam pedindo, agora o rei precisa engravidar. Até que a reza chegou lá nas alturas, diz o Baal Shem Tov, e teve uma alminha lá, boa, nossa, que decidiu, falou, quer saber? Eu estou pronto para vir nascer num goi e salvar aquela comunidade. Imagina? Ok. E assim vai. Passa 3 meses, boa notícia, a rainha engravidou, ótimo, a criança nasceu. Quando a criança nasceu, ela foi educada durante os 2 primeiros anos até ela aprender a falar, tudo, etc., lá no palácio. Aí depois, o rei viu que ela era uma criança muito esperta e começou a trazer primeiro grandes da religião deles, enfim, começou a trazer primeiro o padre para poder estudar com eles. O religioso começou a estudar, mas ele achou que o padre era fraco, aí ele começou a pegar o arcebispo, o rei popular, até que chegou o papa para poder dar aula para ele, mas ele aceitou na seguinte condição, que durante 2 horas do meu dia, eu não quero que ninguém me atrapalhe. Assim disse o Papa, que o Papa ou o arcebispo, não sei lá qual é o nome lá, se está queriam, não pode ser chamado Papa ou arcebispo, não faz diferença, mas é só entenda que é um grande. Falou, olha, desde que 2 horas do dia eu preciso mesmo de meditações, eu não quero ser atrapalhado nesse quarto que ninguém entra. O rei falou, se está garantido, não tem problema nenhum. E assim foi, ele começou a estudar, mas o príncipe queria saber que coisa esse cara faz lá. Nessas 2 horas, sabe como é que é, príncipe? Ele decidiu entrar. Ele entrou, de repente ele encontra o Papa lá, de Talit e Tfilim. Aí ele pina, falou, você é judeu, você não devia ter visto. Se eu contar para o teu pai, você sabe o que vai acontecer com você? Falou, você guarda um segredo, eu guardo o teu segredo. Se você guardar o meu segredo, eu vou te ensinar coisas que eu nunca te ensinei até agora. E começou a ensinar para ele, Torá.
imediatamente aquela alminha, é uma alma judia, é um príncipe que começou a amar aquilo, falou, eu me identifico muito com isso. Eu me identifico muito com essa, o que você está falando, eu preciso me converter. Mas ele era pequenininho? Ele já tinha crescido. Ele já tinha crescido. Ele falou, você precisa me ajudar. Você precisa me ajudar a se converter. Ele falou, olha, eu posso te ajudar e dizer para o teu pai que você precisa ir em um lugar mais específico para ganhar mais conhecimentos, só para poder, pelo menos, te liberar, sair aqui com as carruagens. Mas quando você sair, não, fuja, nunca mais volta. Pelo menos, teu pai vai liberar que você saia daqui, pelo menos você não vai estar. Ok, marcado, assim eles fizeram, o cara fugiu, nunca mais voltou, chegou numa comunidade, se converteu e viveu um bom judeu até o resto do final da vida dele. O Baal Shem Tov está contando a história. Quando chegou ao final da vida dele, a alma voltou para o paraíso. Quando voltou para o paraíso, todas as portas do paraíso foram abertas. Imagina uma alminha que desceu, que quis, que chegou à conclusão que vai descer num não-judeu e ainda volta para sua origem. Isso aqui é tomate, ela merece mesmo. Então, decidiram abrir a porta do paraíso. Até que um lado lá, um lado negativo, chegou e falou, calma aí, eu tenho uma reclamação para fazer contra essa alma. Ela não está tão pura assim para poder entrar, ela precisa retificar uma coisa. O que foi? Teve 2 anos que ele foi ensinado lá dentro do rei. Ele foi lá, ele estava lá dentro com 2 crianças, ele precisa retificar esses 2 anos. Esses 2 anos não foi puro, tá bom, depois ele conheceu, mas não. Ele precisa retificar aqueles 2 anos, ele ficou na dele. O Baal Shem Tov virou para aquele casal de velhinhos e falou assim, e vocês estão chateados por ter trazido a tranquilidade para esse espírito que veio para a terra, agora lá nas alturas, que vocês trouxeram? Esse é o filho de vocês, essa alma que vocês trouxeram. Imediatamente, aquele Rabbi Yaakov de Pinsk, ele chamava Yaakov. Ele era um tzadik nistar, pessoal, ele não era qualquer um, ele era um tzadik oculto. Ele falou para o Baal Shem Tov, então nos deu um tikkun. Me dá um conserto, porque a gente pensou tão mal nesse Shiva, que a gente pensou porque Deus fez isso pra gente, etc. Me dá um tikkun. E o Baal Shem Tov falou para ele o seguinte, você, quando você voltar na tua cidade, trata de ser o Shamesh, seja o bedel da sinagoga, toma conta da sinagoga lá. Faz questão de tratar com as crianças pequenininhas, veja para que elas respondem amém nos Kadish, etc. E quando vai sair a Torá, carrega as criancinhas para beijar a Torá na ida e na volta. Isso você tem que fazer. E para a esposa, ele falou o seguinte, você trata de ser agora parteira, ajuda as mulheres a dar a luz. E assim que dá a luz, trata de falar Shema com as crianças, assim, nas noites, principalmente antes do Brit Milá, as criancinhas, já que ela parteira, ela vai ajudar então as crianças, veja para que elas lavam as mãozinhas, veja para falar o Shema do lado dela, veja para dar balinhas para as outras crianças que vão estar antes do Brit, o Baal Shem Tov falou. E pronto, e assim Deus vai ajudar vocês. Ok? Eles voltaram para Pinsk, Rabbi Yaakov se tornou o Shamesh da sinagoga, passou 2 anos a mulher engravidou. Passaram-se 2 anos a mulher engravidou. Quem nasceu? Quem? Rabbi Aharon de Karlin. Uau, Carolina, Essa é a história do grande tzadik Rabbi Aharon de Karlin, que foi um gigante da Torá, amigo do primeiro Rebbe, discípulo do Baal Shem Tov, quer dizer, amigo do Magid, discípulos do Baal Shem Tov, um gigante da Torá, Rabbi Aharon de Karlin, filho do tzadik Nistar, da cidade de Pinsk, Rabbi Yaakov de Pinsk, etc. Para lá, isso é uma grande história do Baal Shem Tov. Nós vamos ficar por aqui, a gente tem um Shavuot, Ah, semana que vem não tem,